Trabalho de anatomia. Nós vamos falar sobre o nervo trigêmeo. Origem aparente. As duas raízes do quinto par têm origem aparente na face anterior da ponte, no nível da união dos terços inferiores e no limite com os pedúnculos cerebelares médio. Trajeto. Logo após a origem, as duas raízes do nervo trigêmeo passam a ter direção superanterior, atravessando sucessivamente as fossas posterior e média do crânio. A raiz sensitiva e a motora funde-se com o nervo mandibular. A raiz motora, com situação inicial superomedial, a raiz sensitiva, cruza a seguir a face inferior desta última, indo situar-se lateralmente a ela, no nível da margem superior da parte petrosa do osso temporal. Fossa posterior do crânio. Inclui o segmento compreendido entre a origem aparente e a margem lateral do corpo do osso esfenoide, no nível do processo clinoide posterior. Nessa altura, o nervo apresenta-se circulando por uma bainha de pia mater, descreve uma curva de concavidade anteromedial submerso inferiormente no espaço subaracnoide, juntamente com os nervos troclear, trigêmeo e abducente, e com as artérias superior do cerebelo e posterior do cérebro, ramos da artéria basilar. Margem superior da parte petrosa do osso temporal. No local onde as duas raízes superpostas cruzam a margem superior da pirâmide petrosa, encontra-se no crânio seco uma incisura trigeminal que o tentório do cerebelo transforma em orifício ostefibroso, através do qual o nervo trigêmeo invade o cavo trigeminal. Fossa média do crânio. Na face antero-posterior da parte petrosa do osso temporal, a raiz sensitiva, achatada superinferiormente, transforma-se em leque e forma o plexo triangular, cuja base anterior se confunde à margem posterior do gânglio trigeminal. Gânglio trigeminal é uma formação semelhante aos gânglios espinais, anexos às raízes dorsais dos nervos espinais. Fica na impressão trigeminal do osso temporal. Cisterna trigeminal é um divertículo dos espaços subaracnoides pré-pontinos e pontocerebelares, tem 0,50 cm³ de capacidade e em seu interior circula livremente o líquido cerebroespinhal que banha todo o plexo triangular e raiz motora. Anatomia da superfície. O gânglio trigeminal projeta-se sobre a margem superior do osso zigomático no nível da parte anterior da fossa mandibular do osso temporal. A distância existente entre o gânglio e a face lateral da parede do crânio é cerca de 4 milímetros. Ramos comunicantes são filetes simpáticos que estabelecem o contato do polo medial do gânglio trigeminal com o plexo pericarotídeo. Ramos terminais. O nervo trigêmeo se trifurca e seus ramos terminais, cada um deles anexa um pequeno gânglio de natureza simpática. Os dois primeiros transportam fibras puramente sensitivas e o terceiro é misto, pois ele se junta à raiz motora com o qual se funde. Nervo oftálmico. O nervo oftálmico, ou primeira divisão do nervo trigêmeo, sai da extremidade superior do gânglio trigeminal, portanto, de dentro da cavidade craniana, para alcançar a órbita pela fissura orbital superior. É dividido em 3 ramos: nervo nasociliar, nervo frontal e nervo lacrimal. Todos os ramos são essencialmente sensitivos. Características do núcleo motor. Motoneurônios grandes e de alta velocidade de condução. São os alfa-motoneurônios trigeminais que inervam os músculos mastigatórios. Os motoneurônios pequenos e de velocidade baixa de condução são os gamas-motoneurônios trigeminais relacionados com inervação motora dos fusos musculares. Trabalho de anatomia. Nós vamos falar sobre o nervo trigêmeo. Origem aparente. As duas raízes do quinto par têm origem aparente na face anterior da ponte, no nível da união dos terços inferiores e no limite com os pedúnculos cerebelares médio. Trajeto. Logo após a origem, as duas raízes do nervo trigêmeo passam a ter direção superanterior, atravessando sucessivamente as fossas posterior e média do crânio. A raiz sensitiva e a motora funde-se com o nervo mandibular. A raiz motora, com situação inicial superomedial, a raiz sensitiva, cruza a seguir a face inferior desta última, indo situar-se lateralmente a ela, no nível da margem superior da parte petrosa do osso temporal. Fossa posterior do crânio. Inclui o segmento compreendido entre a origem aparente e a margem lateral do corpo do osso esfenoide, no nível do processo clinoide posterior.
Nessa altura, o nervo apresenta-se circulando por uma bainha de pia mater, descreve uma curva de concavidade anteromedial submerso inferiormente no espaço subaracnoide, juntamente com os nervos troclear, trigêmeo e abducente, e com as artérias superior do cerebelo e posterior do cérebro, ramos da artéria basilar. Margem superior da parte petrosa do osso temporal. No local onde as duas raízes superpostas cruzam a margem superior da pirâmide petrosa, encontra-se no crânio seco uma incisura trigeminal que o tentório do cerebelo transforma em orifício ostefibroso, através do qual o nervo trigêmeo invade o cavo trigeminal. Fossa média do crânio. Na face antero-posterior da parte petrosa do osso temporal, a raiz sensitiva, achatada superinferiormente, transforma-se em leque e forma o plexo triangular, cuja base anterior se confunde à margem posterior do gânglio trigeminal. Gânglio trigeminal é uma formação semelhante aos gânglios espinais, anexos às raízes dorsais dos nervos espinais. Fica na impressão trigeminal do osso temporal. Cisterna trigeminal é um divertículo dos espaços subaracnoides pré-pontinos e pontocerebelares, tem 0,50 cm³ de capacidade e em seu interior circula livremente o líquido cerebroespinhal que banha todo o plexo triangular e raiz motora. Anatomia da superfície. O gânglio trigeminal projeta-se sobre a margem superior do osso zigomático no nível da parte anterior da fossa mandibular do osso temporal. A distância existente entre o gânglio e a face lateral da parede do crânio é cerca de 4 milímetros. Ramos comunicantes são filetes simpáticos que estabelecem o contato do polo medial do gânglio trigeminal com o plexo pericarotídeo. Ramos terminais. O nervo trigêmeo se trifurca e seus ramos terminais, cada um deles anexa um pequeno gânglio de natureza simpática. Os dois primeiros transportam fibras puramente sensitivas e o terceiro é misto, pois ele se junta à raiz motora com o qual se funde. Nervo oftálmico. O nervo oftálmico, ou primeira divisão do nervo trigêmeo, sai da extremidade superior do gânglio trigeminal, portanto, de dentro da cavidade craniana, para alcançar a órbita pela fissura orbital superior. É dividido em 3 ramos: nervo nasociliar, nervo frontal e nervo lacrimal. Todos os ramos são essencialmente sensitivos. Características do núcleo motor. Motoneurônios grandes e de alta velocidade de condução. São os alfa-motoneurônios trigeminais que inervam os músculos mastigatórios. Os motoneurônios pequenos e de velocidade baixa de condução são os gama-motoneurônios trigeminais relacionados com inervação motora dos fusos musculares.